já boa noite para você, 6 horas e 24 minutos, estamos ao vivo e ele está de volta junto com a nossa querida Solange Magon. Vocês viram aí, já está no ar mais um Fala Doutor. Aí é aquele negócio complicado. Primeiro as damas. Então, boa noite, Solange Magon. Boa noite, Rodrigo Boni. Boa noite a você que está nos assistindo, né? Pela Central, por todas as páginas parceiras. E boa noite ao nosso querido Dr. Oswaldo, sempre pronto aí para estar nos ajudando a responder as dicas de saúde, né, doutor? Boa noite, Boni, boa noite, Solange, boa noite a todos os nossos ouvintes aqui dessa Central da Notícia, que sempre traz para a gente assim, motivação para conversar. Primeiro eu queria só dizer o seguinte, é uma honra estar aqui de volta, tá? Uma alegria. A honra é pra gente. Não, é verdade. Tenha certeza. E eu queria só fazer uma pergunta aqui antes, assim, Solange, quando você vai operar? Eu sabia que ele ia perguntar. Quando a Solange vai operar? Depende do meu médico. Que por acaso chamou os Alfranches. À minha esquerda. Eu vou logo. Agora em dezembro. Presente de Natal, tá? Viu? Olha, presente de Natal, hein, doutor? Vou contar outra coisa pra vocês. A cirurgia da Solange vai ser registrada e nós vamos mostrar aqui pro Oswaldo explicar o milagre que ele fará. É uma alegria. Um milagre. Tá bom, Viu? então. Ser operado pelo Oswaldo é um milagre. Nossa, é uma bênção. É presente de Natal, gente. Ele me prometeu aí, ó. Presente de Natal. Belo presente, mas é bom, né? Eu falo assim, a gente tá em boas mãos, isso que agora, é o mais se Deus importante, Eu acho né? que dia 20, 21 é uma quarta-feira. Não, pelo amor de Deus. Tem presente de Natal, viu, Oswaldo? Aí esse presente não vai ser bom pro doutor, né? Aí não vai, porque ela não vai poder parar quieta também, que não para, né? Não para. Ai, meu Deus do céu. Oswaldo, e as coisas, como estão? Tá tudo bem, com a graça de Deus, que nós estamos trabalhando bastante, tá? Um movimento bastante acelerado na Santa Casa, no Hospital da Unimed. Santa Casa está sempre com um volume extremamente alto de atendimento. Pacientes, é claro, de urgência e emergência, né? Nós estamos com bastante, assim, tendo muito trabalho, mas que faz parte, né? Então a gente está lá para isso e o que precisar a gente está lá para ajudar. O médico que mais opera no planeta, viu? Hoje a gente vai começar falando sobre intestino, estômago e por aí vai. Eu já vou fazer uma pergunta bem abrangente que acho que vai responder muita gente. Qual a correlação do estresse do dia a dia com o estômago, Oswaldo? Essa é uma pergunta espetacular, ótima pergunta. É a seguinte, hoje a gente divide as doenças do aparelho digestivo alto, no caso do estômago, é chamada em síndrome dispéptica alta. O que é isso, né? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas dispépticos, é mau funcionamento, e alto, porque nós vamos falar do aparelho digestivo alto. Nós podemos também dividir essas doenças em doenças ulcerosas e não ulcerosas, ou funcionais e outras. Então tem uma série de definições, eu vou tentar explicar assim, bastante assim, miúdo, assim, fácil para a gente entender. O aparelho digestivo alto, né, que compõe esôfago, estômago e duodeno, é claro, vias biliares e intestino, ele é um todo. Mas hoje nós dividimos as doenças do aparelho digestivo alto, baixo e vias biliares, né, que compõem, como já falei, fígado, vias biliares, vesícula biliar e pâncreas. Hoje, especificamente, nós vamos falar do estômago. O estômago é dividido em duas, vamos dizer, nós podemos ter, até estou vendo aqui uma úlcera. A gente está com algumas imagens ilustrativas. Isso é interessante ver, mas isso aí é uma doença ulcerosa e a gente tem uma classificação que chama Forest. E essa classificação de Forest é o que norteia o tratamento. Depois eu posso até falar a respeito disso. Essa classificação está fazendo uma biópsia, não sei se está sendo bem vista, mas a síndrome dispéptica alta, normalmente nós temos quatro hipóteses por definição. Úlcera péptica, lesão aguda da mucosa gástrica ou duodenal, úlcera péptica gástrica ou duodenal, pedra na vesícula e verminose. Então, quando nós chegamos um paciente no seu consultório que tem, normalmente, epigastralgia, que é a dor na região do estômago, associado ou não a sensação de empachamento pós-prandial, que é quando você come e se sente empachado, ou come pouquinho e parece comer um boi, até a gente brinca disso. Então, pergunta isso para o paciente. Associado ou não a náuseas, vômitos e também alguns sintomas de esofagite, no caso de refluxo, que no caso é azia, pirose, dor reto-external, às vezes você tem regurgitação, terror noturno,
tudo isso está associado à síndrome dispéptica. E a síndrome dispéptica, vamos dizer, ulcerose e não ulcerose, o que é isso? Porque pode ser funcional, você não tendo substrato úlcero, ou você pode ser tendo a doença orgânica mesmo, que é uma lesão ulcerosa. Foi até mostrado ali que normalmente a úlcera duodenal e a úlcera gástrica são as duas, vamos dizer, são os dois fatores, vamos dizer, são as duas patologias, as duas doenças que mais cursam com hemorragia digestiva alta. Então, a hemorragia digestiva alta é, a maior parte das vezes, em decorrência da úlcera péptica gástrica e da úlcera péptica duodenal, muito mais da úlcera duodenal. E temos uma terceira também doença que a gente hoje, que leva a hemorragia digestiva alta, são as varizes de esôfago, que acometem os pacientes cirróticos. Não só cirróticos, mas outra doença como esquistossomose, ou também tumor de pâncreas, pancreatite crônica, com, vamos dizer, tudo que dá o edema, quer dizer, aumento da cabeça pancreática e compressão da via esplênica. Bom, só para diferenciar, eu vi uma foto ali, que toda vez que você tem uma lesão de continuidade, que você tem realmente uma ulceração na parede gástrica, ou na parede duodenal, a gente é chamado de doença ulceropéptica. E isso ocorre por quê? O nosso estômago tem duas células que produzem. Uma chama pepsina, que é um hormônio, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele é produzido por uma célula chamada parietal. E a célula principal produz pepsina. Então, toda vez que a gente tem aumento, ou um pool de células que produzem ácido clorídrico a mais, você pode vir a ter uma úlcera péptica. Mas está muito associado hoje, em 94% a 95% das úlceras duodenais estão associadas com uma bactéria chamada Helicobacter pylori. É o H. pylori, que todo mundo faz biópsia e vê se tem ou não. Isso está muito associado. E na úlcera gástrica, em torno de 80%. Porque os indivíduos que têm úlcera gástrica são indivíduos mais idosos, acima de 60 anos, e tem um coadjuvante nessa história. São aqueles que tomam anti-inflamatórios hormonais ou não hormonais. Quais são os anti-inflamatórios hormonais que a gente conhece? Todos derivados da cortisona. E quais são os anti-inflamatórios não hormonais? AS, aspirina, fenilbutazona, ivermectina, cataflam, voltaren, relifex, flogênio, frodene, escafran, candilato, lisurido, tem uma série de anti-inflamatórios. Isso está muito associado à úlcera gástrica. Então, associado também em torno de 80%, 85% com H. pylori, que também está associado, mesmo tomando esses anti-inflamatórios. Então, você tem que diagnosticar de acordo com o que o paciente chega e os sintomas que tem. Tirando as úlceras pépticas gástricas, nós temos as dispepsias funcionais, que você não tem os mesmos sintomas de úlcera e não tem o substrato úlcera. Isso é chamado uma dispepsia funcional, e essa dispepsia funcional tem que ser tratada como se fosse uma úlcera. Tá? Tirando isso, nós temos as variantes agora, né, os sintomas. Agora, o que mais confronta isso são as complicações da úlcera. A úlcera ela pode ter hemorragia, ela pode perfurar, ela pode estenosar, e isso pode ocorrer assim, variavelmente de acordo com o grau da patologia ou da doença ulceropéptica. Mas não é só o estresse, não, então, que causa o estresse. Quais são os fatores, então, que podem levar a isso? Já dizia Schwartz, tem um aforismo, que é a aforismo de Schwartz, que era um pesquisador, que falava o seguinte: sem ácido não há úlcera. Essa vertente acabou. Porque hoje nós já fizemos o diagnóstico do H. pylori, então o H. pylori está comprometido. Existe associação, como já falei, nas úlceras duodenais até 95%. Tá? Então, isso já deixou de existir. Então, você não precisa só ter o substrato ácido, você tem que também ter associação, se for duodenal, com o H. pylori e a úlcera gástrica em torno de 80%. E também os fatores coadjuvantes. O que a gente tem é uma balança sempre, os fatores de agressão e os fatores que a gente chama de proteção. O que agride? Tudo isso que eu falei, desde a bactéria, os fatores emocionais, estresse. E por que? Porque a célula parietal que nós temos na membrana. Todos eles, alguns deles podem ser influenciados por estresse, angústia, preocupação, fator visual, o número de células que produzem ácido, então, e associado ou não com o H. O estresse do dia a dia com certeza aumenta a produção ácida. Tá, tem uma pergunta aqui da Marta, do Sila. Ela diz que a semana retrasada aconteceu um problema com ela,
As fezes dela estão saindo com muito sangue, ela queria saber o que pode ser. Já que ela foi para a Santa Casa, tomou soro, fez uma tomografia do abdômen total e deu um probleminha do lado esquerdo do intestino. Tá. O que poderia ser? Tá. Eles pediram para que ela faça vários exames, principalmente uma colonoscopia com biópsia, e eu queria saber o que poderia ser, porque eu já tirei o útero, já tirei um nódulo da mama e estou um pouquinho assustada, sabe? Tá. Então vamos só falar o seguinte, Marta, tudo bem? Eu me muito feliz aí de receber essa questão sua. Primeiro que não tem ligação, viu? Doença, uma esterectomia, que é a retirada do útero, normalmente a gente faz esterectomia, a doença que mais leva a isso é o mioma, né? Não estou nem falando de endométrio, mas é mioma. Tá? Tirou o útero, acabou. Né? E uma outra coisa, também nódulo de mama também não tem associação com o sangramento do aparelho digestivo. Então a gente pode dividir as hemorragias, vamos dizer, sangramentos em sangramentos altos e sangramento baixo. O sangramento alto a gente chama de hemorragia digestiva alta e os sangramentos baixos, hemorragia digestiva baixa. O que difere isso é a posição. Então, se eu fizer na anatomia, vou só dizer, nós temos o esôfago, o estômago e duodeno, primeira, segunda, terceira e quarta porção. Quando começa o intestino delgado, que é chamada a primeira porção de jejuno e ilho, nós começamos aí a ter o sangramento. Então, tudo que é abaixo do ângulo de Treitz, que é essa divisão, a gente chama de hemorragia digestiva baixa. Tudo que é acima do ângulo de Treitz, que é do duodeno para cima, a gente chama de hemorragia digestiva alta. As doenças que mais cursam com hemorragia digestiva alta, eu falei. Em primeiro lugar, o abdominal. O esôfago tem úlcera gástrica. A quarta é síndrome Mallory-Weiss e tem uma outra doença também que aparece ou não, que são as variantes, que é a chamada de úlcera de Delafoy. Mas não é só isso que sangra. Síndrome de Ehlers-Danlos, alguns tumores podem também sangrar. Isso são as doenças que mais sangram. Tá? Do aparelho digestivo baixo, que é do intestino, que é do intestino delgado e cólon retianos, nós temos, em primeiro lugar, como já foi falado, eu não sei o que deu na tomografia, mas normalmente é a doença diverticular do cólon, que antigamente, erradamente, chamava de diverticulose. Hoje não existe mais isso. Isso é chamado de doença diverticular do cólon. Em primeiro lugar, e ainda mais paciente depois dos 70 anos, é a causa mais frequente. Não é o seu caso, mas eu estou comentando a faixa etária. Muito bem. Então, tirando a doença diverticular do cólon, que sangra até 60%, 70% das vezes, até mais, dependendo da idade, nós temos as angiodisplasias. Angiodisplasias são algumas alterações vasculares que estão, é como se fossem umas veinhas que estão no intestino grosso. E depois nós temos outras, como as doenças orificiais, que é a doença hemorroidária e a fissura anal crônica. Então, dependendo da localização, a gente faz o diagnóstico. Normalmente é assim. E qual é o diagnóstico? Da mesma forma que a gente pede endoscopia digestiva alta para fazer diagnóstico de hemorragia digestiva alta, a gente pede colonoscopia, que é um exame de endoscopia também. Com ou sem biópsia, vai depender do endoscopista que vai ver se vai precisar ou não. Se for doença diverticular do cólon, você não faz biópsia. Se for angiodisplasia, você não faz biópsia. Se for outra doença, como doença inflamatória intestinal, os pólipos e os tumores, você faz biópsia. Certo, viu? A gente tá falando de estômago, intestino e tudo mais, mas tem gente perguntando sobre Covid. Covid? Falamos de Covid. Continua, né? Só estão perguntando se estão continuando. Síndrome respiratória aguda grave, nós vamos sempre ter. Ainda mais, eu particularmente sou muito favorável à vacina. Tomei, acho que 4 vacinas já. 5 vacinas. Tomei a bivalente agora. Então, eu sou extremamente vacinado. Trabalho com isso, nós trabalhamos em UTI, continuo na UTI. Hoje, nós temos na Santa Casa, não sei porque eu vou pegar meu plantão agora à noite, mas na Unimed ontem, com 10 leitos, nós tínhamos uma senhora com Covid-19. Então, é uma cirurgia, é uma doença que ela tem, vamos dizer, tem retornos, mas não estamos em pandemia e nem está aumentando o número de síndrome respiratória aguda grave, no caso relacionado com Covid-19. Eu só vou aproveitar que a gente pegou o gancho do Covid para perguntar a respeito. Eu vi recentemente, acho que semana passada, especialistas do clima falarem a respeito do que está por vir aí nos próximos 20, 30 anos. O aquecimento, o deslocamento descoordenado das correntes de vento e etc, etc.
podem aumentar a quantidade de circulação de vírus que são localizados. Tipo assim, a gripe que daqui é diferente da gripe da Austrália, que é diferente da gripe de tudo mais. Não é que é diferente. Isso é preocupante? Sim, com certeza, né? Porque normalmente essa doença ela é mais sazonal. Hoje vai ser como a influenza, como também as doenças ocasionadas, vamos dizer, por vírus sincicial respiratório, rinovírus, adenovírus, são sazonais. Então, épocas de inverno tem mais doença respiratória do que no verão. Agora, se começar com, você falou, essa alteração ambiental que já existe, esse movimento migratório também de pássaro, outra coisa, esse movimento vamos dizer, desses ciclones, ventos, quer dizer, poderá até trazer realmente, mas a gente não tem visto isso. É que não preparamos uma arte sobre, mas é mais ou menos assim, aquela massa que vem da Europa, África, entra ali por Recife, depois vai até a Cordilheira, bate e volta, ela não está mais batendo e voltando. Parte já está passando porque o gelo derrete. Mas a gente vai falar mais sobre isso, rapidinho, a gente só vai corrigir, tem pessoal reclamando do som, a gente vai corrigir isso já, o intervalo é rápido, ligeiro e você não saia daí, peraí que a gente já volta. Seja em Jaú fazendo a melhoria de grandes avenidas, seja no entorno de Jaú fazendo reparo para as maiores concessionárias do Brasil, a Jaupave é referência em excelência quando o assunto é asfalto e terraplanagem. Além disso, a empresa é responsável pela duplicação da Jaú Barra Bonita, obra que vai facilitar muito a vida de muita gente, garantindo, como sempre, segurança e agilidade na nossa locomoção. Jaupave, há muitos anos empregando jauenses e moradores da região. Só na Empório Mr. Beef você encontra sempre tudo o que procura em até 3 vezes sem juros. Seja para o dia a dia, seja para o seu estabelecimento gastronômico, a melhor qualidade, você pode ter certeza, é na Empório Mr. Beef. E sabe o que é bom? São 3 lojas para te atender, com tudo o que há de melhor na linha de comestíveis. Vem para Empório Mr. Beef, você vai ver o quanto vale a pena investir em qualidade e pagando pouco em até 3 vezes sem juros. Empório Mr. Beef, são 3 lojas, 2 em Jaú e 1 em Bauru, com entrega no delivery no dia. Uma das maiores e melhores empresas de ônibus do nosso estado tinha que estar em Jaú, é claro. Aviação Paraty leva com segurança e muita qualidade trabalhadores, estudantes e todo mundo que precisa de ônibus circular e até de fretamento. Em Jaú, na região e em Araraquara, Viação Paraty garante a sua segurança. Estamos de volta, muito obrigado você que nos aguardou, falei que era rápido, a gente está acompanhando todas as páginas, tá? Então quero agradecer a companhia da Andréia, quero agradecer a Maria Aparecida Prado, a Sônia Mendes, a Ana Cláudia Bernardo, a Iraci Caires, que está chamando um monte de gente aqui para assistir, a Maria Aparecida do Prado, vamos lá, Cecília Correia perguntando pela página do Magesto. Boa noite, quem tem pâncreas otópico no estômago é grave? Não, não é isso. Isso é de nascimento. Quem tem o pâncreas em outro lugar, porque normalmente é na região mesogástrica, mas você pode ter o pâncreas ectópico, não é utópico, é ectópico. Então, o pâncreas ectópico pode ocorrer em qualquer parte do aparelho digestivo. Ele vai ser produtor de enzimas digestivas. E ele, sendo produtor de enzimas digestivas, ele pode levar à erosão e ulceração da parede da mucosa do estômago. Então, existe até, e não só isso, né? Nós temos também ectopia de mucosa pancreática ou mucosa gástrica fora do estômago. A gente tem implante da mucosa que produz ácido fora, que é chamado de gastrinoma de Zollinger-Ellison. Então, é uma doença que pode ocorrer hemorragia e também é uma ectopia também de outro órgão. Nós temos também ectopias de baço,
Então, quem tem ectopia de baço é até bom porque está prevenido. Você perdeu o baço, você tem um baço acessório. Mas, normalmente, as ectopias, tanto de mucosa, de estômago, que dá a síndrome de Zollinger-Ellison, ou de pâncreas, você pode ter alguma erosão, porque produz enzimas digestivas. Nós temos até uma doença, que é o divertículo de Meckel, que também, o divertículo de Meckel ocorre muito em criança e dá hemorragia digestiva baixa em criança, entre os 5 aos 11 anos. Isso aí é uma ectopia também da mucosa do estômago, que está dentro do divertículo e que em algum momento da vida pode ter sangramento. Então, todas as ectopias podem levar a sangramento, dependendo do que está produzindo. Viu? A Marta está agradecendo, estão te elogiando por ser professor da UnoOeste. E deixa eu fazer essa pergunta aqui que já perguntaram. Limão é bom para azia? Não, é péssimo. Eu vou até comentar então isso. cortem a caipirinha. O Edson, pode cortar a caipirinha. Você está colocando ácido em cima de ácido. Então eu vou dar um exemplo. Você tá dentro, é a mesma coisa que você tem uma fogueira e jogar álcool. É a mesma coisa, não é? Então tudo que é ácido, vamos dizer, antes de a gente falar como que a gente pode prevenir as doenças ulceropépticas, o que levam, normalmente é o seguinte: os sintomas de dor, de desconforto epigástrico na região do estômago. Então, quais são os sintomas quando nós temos alguma doença ulceropéptica ou funcional ou orgânica? Normalmente a gente tem epigastralgia, que pode ser dependendo da dor. Nós temos vários tipos de caráter da dor. Pode ser dor em facada, em pontada, em queimação, em dor de fome, uma dor contínua, uma dor em cólica. Então nós temos vários tipos de dor. Mas dor na região epigástrica, a gente tem que pensar em doença do aparelho digestivo alto, no caso do estômago. Está associado ou não a náuseas, que é a vontade de vomitar. Está associado ou não a vômitos. Né? A sensação de empachamento ou plenitude gástrica é quando a gente come, mesmo comendo pouco, parece que você comeu muito. Tá? Até eu brinco o seguinte: às vezes a gente come pouquinho, mas parece comer um boi. Então esses são os pacientes que têm a sensação de empachamento pós-prandial. Sintomas correlatos a refluxo, normalmente é azia e pirose. A azia é a volta do conteúdo ácido para a região da garganta, a gente sente aquela água quente queimando. E temos também a dor retroesternal, que é chamada de pirose. Não só isso, a gente tem um outro sintoma que é muito frequente no refluxo, que é a regurgitação. Você sente o gosto da comida na boca, como se fosse a gente estar voltando a comida. Isso é sintoma de refluxo. Outro sintoma a gente chama de terror noturno. Você vai dormir e acorda com aquele sufoco, uma coisa angustiante e queimando a sua garganta. Isso é chamado de terror noturno e é muito frequente. E temos associação também em doenças do estômago, que a gente chama de clocking. Toda noite, depois que a digestão foi, você acorda no mesmo horário com dor, porque o estômago está vazio e a acidez do estômago produzida pela célula parietal que produz o HCl, ela começa a queimar, começa a fazer mal para a mucosa do estômago, dando dor. Então isso é chamado de clocking. E ela pode ter também ritmicidade e periodicidade, que não cabe aqui eu ficar explicando isso, tá? Isso é mais mais parte médica, tá? Agora vamos fazer uma pergunta. Tem um monte de perguntas vai que aqui. tem muitas. Ale Dometo, boa noite, doutor Oswaldo. Tira uma dúvida. Claro. Acho que é isso. Hemangioma, né? No fígado, isso. É arriscado fazer cirurgia? Não deve ser feito hemangioma hepático, cirurgia. Só se ele for extremamente grande ou estiver sangrando. Tá? Hemangioma é uma malformação vascular, é um tumor de vaso que, teoricamente, as pessoas que têm, eles ou nasceram com isso ou adquiriram com o decorrer da vida. Né? Normalmente a gente não opera. Isso são os sinais, e são sinais ultrassonográficos ou tomográficos, são achados que a gente encontra quando faz exame. Nós temos 4 nódulos, quer dizer, 4 formações nodulares que a gente vê no fígado, que a gente tem que tomar cuidado. Hiperplasia nodular focal são os pacientes que têm cirrose, por qualquer etiologia. Né? Pode ser viral, pode ser alcoólica, pode ser por esquistossomose, qualquer etiologia. E doenças e erros inatos do metabolismo. Nós podemos ter hiperplasia nodular focal, adenoma, que é um tumor benigno, e podemos ter metástase. Aí sim a gente tem que investigar de onde veio essas metástases. E depois, do outro lado, o hemangioma, que a gente só faz segmento. Normalmente, hemangioma pequeno não tem necessidade de cirurgia. Oswaldo, tem tanta pergunta aqui, eu quero fazer de todo mundo. A Jane Albuquerque disse que está esperando, aguardando a resposta, eu vou fazer.
ela tem esofagite erosiva. Isso. O senhor pode falar um pouco, porque ela tem muita dor no estômago, dor na barriga e Perfeito. dói demais. O diagnóstico de esofagite, como já foi falado, é endoscópico. Nós temos um pesquisador do Rio Grande do Sul que chama Ismail Beige, que viu que fazendo endoscopia ele fazia biópsia da mucosa, da lâmina própria do estômago e ia estudar. E ele viu que muitas das pessoas que tinham sintomas de esofagite, não tinham sintomas, tinham esofagite. Então, tem algumas associações, tem alguns fatores que levam a esofagite. No caso esofagite erosiva, o tratamento é clínico. Você dá bloqueador de bomba, que pode ser omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol e Pantoprazol. E pantoprazol, isso. A gente pode dar qualquer um desses bloqueadores de bomba e fazer um segmento e continuar. Ele pode estar associado ou não à hérnia de hiato. Tá? 60% dos indivíduos que têm hérnia de hiato não têm esofagite. 40% têm esofagite. Então, a hérnia de hiato não é uma panágio para ter esofagite. Está muito mais relacionado com alguns dos fatores, que são, ou você teve alguma alteração na fixação do esôfago na cavidade, que você tenha vamos dizer, a facilidade, o fator facilitador de ter refluxo, que tem alguns mecanismos, que é a artéria gástrica esquerda, as pregas de Gubarov, o ângulo de Ries, membrana fenoesofágica, né? E tem também o fator de clareamento gástrico. O que é fator de clareamento gástrico? A gente não deglute e não engole saliva. A saliva serve para isso, para lavar o esôfago. Então, toda vez que a gente tem refluxo, está sempre lavando. E esse fator de clareamento é muito importante para você prevenir ter refluxo. Então, a esofagite distal, a esofagite de refluxo, nós temos uma classificação que chama Los Angeles, e dependendo da classificação você faz o tratamento. Pode ser até que exista ou não metaplasia, que é uma alteração do epitélio coronário cilíndrico, e que leva normalmente o que a gente chama de, estudando, poderia levar ao tumor do estômago no esôfago, chama metaplasia de Barrett. Ainda bem que de Barrett é muito raro acontecer, né? Não temos muito isso, graças a Deus, e está associado a adenocarcinoma gástrico. É porque Elisângela Santos está falando, metaplasia intestinal gástrica completa, evolui para câncer? Alguns sim, por isso que a gente tem que ficar sempre de olho. Então, o que a gente tem feito? Se não for muito extenso, você faz mucosectomia. Se for, você trata essa metaplasia e com exames seriados e observa. Doutor, a Iraci, tomar cúrcuma com água em jejum... O quê? Cúrcuma. É bom em água em jejum é bom para o estômago? Cúrcuma é praticamente nem erva, é tipo então, colorífero. Eu não tenho conhecimento disso, não tenho nenhum paper lido a respeito disso. Paper quer dizer revisão sistemática da literatura. Hoje a gente fala, quando a gente está falando de tratamento, a gente tem que falar em revisão sistemática da literatura e meta-análise. Isso é o nível 1, que a gente chama. Nós temos 5 níveis, tá, de evidência científica. O nível 1 é quando a gente faz revisão. Não tenho evidência científica a respeito disso. Tá? Então, da mesma forma que não deve tomar suco de limão, ou usar bicarbonato, ou tomar leite, né, que sempre se pergunta, ou tomar sonrisal, que antigamente usava muito, ou sal de fruta, a gente também não deve tomar isso. Por que não? Porque em todos esses sais de frutas, né, que era heno, sonrisal, estou falando o nome aí, né, tem associado um analgésico lá, no caso é um anti-inflamatório, que é o ácido acetil salicílico. Então isso aí, ao invés de fazer bem, ele está levando ao que a gente chama de efeito rebote. Então aumenta a produção de ácido e vai piorar. No início é um efeito chamado demulcente, parece que você tem aquele alívio, depois você volta a piorar. O leite tem a mesma coisa, é uma proteína. E normalmente é uma proteína anômala, né? E o açúcar é anômalo também, né? Porque isso é uma proteína que você não digere, que é a caseína, porque você precisa de pitialina, que está na saliva, é muito pouco, e a lactose, que a gente não tem lactase. Então, sem contar, é alto teor de colesterol, de cálcio, de alguns oligoelementos. Então, não deve tomar leite. Eu até oriento que leite de vaca é bom para bezerro, não é para o ser humano. É que a gente acostumou a tomar leite e continua tomando leite. Mas não é bom. É um alimento que devia ser, assim, os derivados não, queijo, mas tomar muito cuidado.
Agora, com relação ao leite, que falam muito que melhora a dor da úlcera, melhora porque tem um efeito demucente, parece que melhora como sonrisal, como moeno, como eu falei, depois tem efeito rebote. Com relação a ervas, precisa ter estudo para dizer que isso aí é bom. Certo, Doutor, vamos lá, Solange. o Fernando... Viu, eu tô tomando bronca aqui, inclusive, que eu não saio do celular olhando pro celular e a Solange também não. Mas é que a gente tá vendo fazendo as perguntas. perguntas suas, tá, gente? Não, tô tomando bronca Como que a aqui gente dentro vai do adivinhar? estúdio mesmo. Ó, o Fernando Barbieri mandou um abraço, Um abraço eu né? também. Né? O que é síndrome de Gilbert? É isso? Gilbert, que o senhor falou. Agora, eu só vou aproveitar e pedir para o Wagner Barros, ele tá perguntando a respeito de hereditariedade em uma doença. Sim. O Wagner, a gente passou, se você puder falar qual é o tipo de doença que você quer saber, a gente tenta perguntar isso. Mas sobre a síndrome de Gilbert, é grave? Eu vou falar um alô pro Fernando, tá? Eu sei que ele está sempre nos acompanhando, fico agradecido aí pela... Então já vou aproveitar e vou mandar. O doutor Jurandir, lá de Bariri, está mandando um abraço para o senhor, grande também, colega de trabalho. É verdade, eu gosto muito dele também. Vamos lá, falar da síndrome de recordações Gilbert. do Jura. Mas a síndrome de Gilbert é uma doença... é essa? A síndrome de Gilbert... É aquela que você tem, Opa! A síndrome de Gilbert é uma alteração que a gente tem no fígado. Então nós temos algumas doenças que para o metabolismo, eu vou falar um pouquinho do metabolismo da hemoglobina. A hemoglobina é o sangue, é onde está carregando o oxigênio. Quando ela tem em torno, o glóbulo vermelho tem o que a gente chama de hemoglobina. O glóbulo vermelho ele vive em torno de 100 a 120 dias, depois ele morre. Quando ele morre, ele divide uma porção chamada OM e outra chamada globina. A globina é absorvida pelo plasma e o OM tem o que a gente chama lá os anéis pirrólios, onde está o ferro, por isso que tem aquela cor avermelhada. Isso vai para o fígado, carreado, né, carreado pela albumina, e chega no fígado, a gente tem vamos dizer, um fator que pega a hemoglobina, quer dizer, essa hemoglobina, que depois vai virar em bilirrubina, que a gente chama de captação, depois nós temos onde forma toda essa bilirrubina em conjugada e não desconjugada, depois tem o transporte. Então, nós temos algumas doenças que algumas pessoas nascem que têm erros, tanto quando você faz a captação, depois na conjugação e depois no transporte. Então, começa na captação, depois quando se chama de conjugação e depois o transporte que vai embora, transformando em bile. Então, temos algumas doenças, eu vou citar algumas. Gilbert, Crigler-Linhage do tipo 2 e 1 e 2, síndrome de Rotor, síndrome de Durbin-Johnson, peliose hepática, síndrome de Cavalier-Baumgart. Então, nós temos uma afinidade de doenças que podem ocorrer isso. A Gilbert é a doença mais benigna que tem. Os indivíduos que têm, normalmente, a doença de Gilbert tem um defeito na conjugação. Então, às vezes, fica amarelo. Quando ele sofre algum estresse, angústia, assim, tem algum estresse, pode ser qualquer tipo de estresse, doença ou algum estresse mesmo do dia a dia, ele fica com os olhos amarelos. Então, a síndrome de Gilbert são os indivíduos que você olha e está a esclerose, às vezes amarela. É uma doença da conjugação. Viu, eu estou recebendo até foto de exame aqui, de verdade, gente. Aqui meu celular estão me mandando fotos de exame então, aqui. Fala doutor, né? A gente às vezes quer abordar algum assunto, nem dá de tanta pergunta isso que tem, né? Vocês nos perdoam. Isso é uma doença já do hepatócito, tá? Da célula funcionante do fígado. Viu, falando em então, fígado... Tá apresentado para você. Muito obrigado, prazer. Ó, fígado de dimensões e contornos normais apresentando discreto aumento de sua egogenicidade. Esteatose hepática. Isso é típico de esteatose hepática. Isso, discreta esteatose hepática, pequenos cistos paraliélicos renais bilaterais. Isso não é nada. Não isso morre aí, disso. Não, ninguém vai morrer disso. Isso é uma doença que foi adquirida com o nosso envelhecimento. A doença, a esteatose hepática, hoje a gente já faz parte da síndrome metabólica, que é hipercolesterolemia, hipertriglicerolemia, hipertensão, esteatose hepática. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado hoje, e diabetes, que eu esqueci, porque pode levar a doença coronária. E no fígado, a esteatose hepática pode ir direto, dependendo do grau que tenha, a cirrose hepática
assim, dependendo do tempo de evolução. Certo. O Wagner Barros, um abraço para ele, o nosso querido Wagner Brasil, mandou aqui a pergunta dele inicial, se poderia ser hereditária e quais são as preocupações em relação a doenças do intestino. Você tem só se for alguma câncer, sim. Nós temos 2 tumores no intestino que são de transmissão genética. E já está até estudado até o locus do cromossomo, tá? É a polipose hereditária familiar, que chama de PAF, e também o câncer de cólon não polipóide hereditário. Os dois. Doutor, tanto uma como a outra é de transmissão genética. Embora todos os pacientes de câncer de cólon, quer dizer, câncer de mama, câncer do aparelho digestivo, vamos dizer, do tipo urogenitais e alguns de cólon, têm transmissão genética. Isso já está mais do que estudado. Eu vou falar basicamente do câncer de cólon, que existe até um diferenciador, que é a idade. Quando você tem câncer de cólon que aparece após os 60 anos, a gente chama de câncer esporádico. Abaixo dos 60 anos é um fator hereditário não, é de idade. Abaixo dos 60 anos os tumores são geneticamente transmissíveis, muitos deles. Então, a gente tem, esse é um diferencial da idade. E você tem que ir atrás do quê? Das doenças polipóides, quer dizer, dos pólipos. Tá? O doutor, o Ed está perguntando, né? Eu também vou até fazer essa pergunta junto com ele aqui. O omeprazol faz mal para o estômago? Não. E mais outra coisa, doutor. Por exemplo, as pessoas tomam bastante remédio dia a dia, né? Não é verdade? Perfeito. Tem consequências isso no futuro? Depende do tipo de medicamento. Com relação aos bloqueadores de bomba, que é o omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol e lansoprazol, já está mais do que estudado em papers, que eu já falei em revisão sistemática da literatura, que tem alguns, quer dizer, em ratos, vou dar um exemplo, que fizeram estudos que dava linfoma malte, mas a contribuição, quer dizer, não existe nada ainda provado cientificamente, quer dizer, em meta-análise e revisão, que o uso contínuo de bloqueador de bomba leva a tumor. O que pode sim, que nós temos papers, que os pacientes que tomam por um tempo prolongado o omeprazol, como exemplo, um bloqueador de bomba, pode ter translocação bacteriana quando tem jeca, gastroenterocolite. Isso é uma verdade, mas a gente não tem jeca toda hora. Tenho crise, a Paula Esprícigo, tenho crises de gastrite, mas sempre sou diagnosticada como, acho que é pedra na vesícula ou algo na vesícula. Qual a diferença, doutor? Sim, as doenças ulceropépticas, a colecistopatia crônica-calculosa, que no caso é pedra na vesícula, as verminoses, né, a lesão aguda da mucosa gástrica do adenal, elas mimetizam uma outra, quer dizer, imitam. Os sintomas são muito correlatos. E muitas vezes o diagnóstico diferencial é feito por ultrassom e endoscopia. Se você fizer ultrassom e fizer o diagnóstico, um exame de alta sensibilidade, boa especificidade, excelente especificidade, você fez o diagnóstico de pedra na vesícula igual a cirurgia, a colestectomia videolaparoscópica, como primeira opção hoje no mundo, embora você pode fazer aberta. Agora, essa é a técnica. Ou você faz aberta ou fechada, hoje em dia você faz a cirurgia videolaparoscópica, que é a melhor técnica hoje já desenvolvida. E já bem treinados. Graças a Deus, Deus já treinou a gente bastante dessa técnica. Rápida, segura, bem feita, o paciente volta às suas atividades rapidamente, então é muito boa a técnica. Se for doença ulcerosa, o tratamento é clínico, não é cirúrgico, dependendo das suas complicações. Se for lesão aguda da mucosa, no caso a gente chama de gastrite endoscopicamente, também o tratamento é clínico. E se for verminose, o verme que dá mais é um vermezinho chamado Strongyloides stercoralis, que pode dar bulbodenite erosiva. Certo. Léo, fecha aqui na minha rapidinho que eu vou responder 2 pessoas aqui. A Valquíria Batista quer saber sobre as cirurgias de catarata. O doutor Oswaldo não faz parte do sistema de fila eletiva e cirurgia eletiva. Solange Magon, nos próximos dias, falará com a secretária da Saúde para saber a respeito disso, respondida a pergunta da Valquíria Batista. Quanto ao Edson, Edson, às vezes o problema começa em você, né? Você pode... Se você for o exemplo, esse exemplo pode ser espalhado, mesmo porque a sua pergunta não tem nada a ver com o assunto. Então, por que o trânsito de Jaú é ruim? Porque o motorista é ruim. E às vezes você é o motorista ruim que pode melhorar outros motoristas. Voltando às perguntas, doutor, muita gente agradecendo. Parabéns pelo sucesso. Vou voltar aqui nas outras perguntas. Solange, você que tem aí... É que eu estou acompanhando 3 páginas ao mesmo tempo. Na central. Doutor, pastor Rafael, né? Mandou muito boa noite.
O que é bom para a gordura no fígado? Não engordar, infelizmente. É o seguinte, a estetose hepática é em decorrência de acúmulo de gordura visceral. Está muito associado. Então, toda vez que a gente tem essa barriguinha aqui, né, a gente diz que também está lá no fígado, e está mesmo. Então, a primeira coisa que você tem que saber é se você tem uma hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol. Se tiver, tem que corrigir. A segunda coisa é emagrecer e fazer exercício. Tentar ao máximo, Depois que operar. Depois que perder essa gordurinha da barriga. Então, é uma pergunta espetacular. Não tem remédio para gordura no fígado, hein? Então, ficam dando aí, tem até derivados da silimarina, né? Que é o Forfig, mas não tem nada cientificamente, como já falei, nada baseado em evidência científica e nem estudos que mostram que acaba com a esteatose macro-microreticular. Encaminhando para o final, eu vou fazer duas. Solange, se tiver, separa aí. Nossa, tem... Rapidamente, doutor. Não, o Oswaldo ainda trabalha, viu? O homem aqui é 24 horas, exatamente. Doutor, faz 40 minutos que o senhor está só respondendo perguntas. Não, mas eu fico aqui até amanhã, assim. Se pudesse, né? Se não tivesse uma fila de gente, fila de gente abençoada que vai ter o privilégio de passar pelas mãos do Oswaldo hoje. Oswaldo, até se você quiser responder rapidinho, depois o pessoal viu, gente, não fazendo campanha nem propaganda, mas assim, caso você queira tentar uma hora no consultório também, dá para desenvolver. Tentar. Vamos lá. Fiz ultrassom e diz que eu tenho um baço a mais. Tem algum problema? Nada, baço ectópico, não tem. Certo. É até bom, que se perder um, se Deus quiser, não vai perder nada, né? Mas se perder um, tem outro. Nossa, falar que nem meu pai falava, você vai morrer com esses dois baços. Diverticulite, doutor. Doença, eu adoro falar disso. Bom, a diverticulite aguda é uma complicação da doença diverticular do colo. Não é só diverticulite, mas é a diverticulite aguda, mas é a complicação mais frequente. Além de perfuração, hemorragia e estenose. Bom, em decorrência de diverticulite, nós temos uma classificação que chama classificação de Rinchey. A classificação de Rinchey é tipo 1, tipo 2A, 2B, 3 e de 4. Então eu vou rapidamente discorrer disso. Diverticulite do tipo 1 de Rinchey é aquela que só tem diverticulite aguda. Dor no hemisfério mais no quadrante inferior esquerdo, que chama de fossilica e flanco esquerdo, associado ou não distensão abdominal, algumas vezes associado com diarreia, outras vezes é parado de eliminação de gases e fezes, febre, toxemia, então dependendo do grau que é a diverticulite. É como se fosse uma apendicite do lado esquerdo. Então a gente tem sintomas de apendicite do lado esquerdo. Isso é o que a gente até brinca que é a diverticulite aguda. Ela então é do tipo 1, quando ela só tem diverticulite aguda com um abscesso pericólico. Abscesso peri é o divertículo. Ou você tem do Rinchey 2. 2A é diverticulite aguda com abscesso de fundo de saco. 2B com abscesso da retocavidade. O tipo 3 já é diverticulite aguda com peritonite purulenta. E do tipo 4 é diverticulite aguda com peritonite estercorácea, quer dizer, caiu cocô na cavidade. O tipo 3 e 4, ninguém tem mais dúvida, operar e deixar colostomia. De urgência é isso que a gente faz. Cirurgia de Hartmann, Dixon com Hartmann, colostomia, depois você fecha. Tira do quadro grave de sepsis. O tipo 2 é o que a gente fica em dúvida. Muitas vezes você faz clínico com punção dirigida por tomografia ou ultrassom. E o tipo 1, tratamento clínico em casa. E a Solange reclamando de uma cirurgiazinha de nada aí que vai ter que fazer. É verdade. Não, eu não estou reclamando. Mas tá morrendo de medo. E é uma cirurgia muito pequena. Beijo pra Edna Milhorim, inclusive, tá dando boa noite. Fazer uma pergunta aqui que a pessoa Peraí, só um segundo. Eu vou misturar duas perguntas, até mais que duas perguntas. Tem muita gente querendo correlacionar refluxo com estresse. Tem gente falando que come a comida, tem aquela sensação de que a comida não está descendo, não fica parada, pergunta e dá excelente, dor, e muito etc, pergunta. etc. Primeiro, refluxo com estresse, não existe essa associação. Refluxo com aumento da produção ácida, com refluxo sim. Com relação à dificuldade, que a gente chama de odinofagia, quando dói para deglutir, ou disfagia, que é a dificuldade em deglutição, aí você tem que ter um grau maior da esofagite. Ou já é uma esofagite de refluxo, já com erosão, com ulceração que existe. Viu? Então, crise de tosse está incluso nisso? Sim. Tosse seca muitas vezes. Secreção, e muitas vezes o refluxo pode dar broncoaspiração. E essa broncoaspiração levando até pneumonite. Isso é muito frequente e bem colocado aqui, tá?
Então, às vezes, o paciente só tem uma tosse seca, ele está com refluxo. Ou tem pneumonias de repetição, é por causa do refluxo. Isso ocorre muito em idoso. Só uma verdade. pergunta aqui. A Kátia, acho que é isso, né? Esofagite tipo C? Isso. Não Tem é que tratamento? Não é tipo C. Claro que tem. Todas elas têm. Assim, tipo, tem tratamento ou é só cirurgia? Não, tem tratamento clínico. Você pode começar. C aí, eu vou deixar bem claro, é uma classificação que chama Los Angeles. Los Angeles A, Los Angeles B e Los Angeles C. Então, dependendo do grau, você vai classificando. Todas elas, o tratamento, a princípio, é clínico. É claro que reserva muito se está associado ou não à hérnia de hiato, se está associado à metaplasia de Barrett, aí você vai para a cirurgia ou não. Viu? Sim ou não? Quem retirou a vesícula, é normal ter diarreia? Essa é uma das sintomas pós-colecistectomia muito frequente. Quer dizer, muito frequente não. É a única que a gente tem normalmente. Não é frequente, graças a Deus, né? A gente opera isso com muita frequência. Hoje no meu consultório mesmo teve uma paciente que teve diarreia pós-colecistectomia. Mas ela tem a tendência a melhorar, né? Mas pode ocorrer sim, porque a bile vai direto para o duodeno e ainda mais aqueles pacientes que comem mais comidas copiosas, engorduradas, do tipo assim, massa, pizza, né? Comida que tenha bastante gordura pode ter diarreia assim, no pós-operatório de colecistectomia. Viu, eu tenho visto muita gente aqui falando, doutor, ainda a respeito do refluxo, que a noite da crise de tosse seca... Isso que eu falei agora. Exatamente. Isso é chamado de terror noturno. E quando fica nervosa, fica pior. Sim, mas é mais pelo refluxo noturno, porque você deita, você fica em posição horizontal, o ácido sobe, subindo você pode, chegando na região da orofaringe, da retofaringe, você ter tosse. Isso porque senão iria para onde? Para a traqueia. Então isso é um reflexo de proteção que nós temos. O pessoal está falando muito isso, que tem tosse. Tem até a síndrome do bebê cheador, que tem refluxo até 1 ano de idade, que a criança tem muito refluxo. Depois, isso é por quê? Porque é pela imaturidade do esfíncter inferior do esôfago. Depois de 1 ano, muitas dessas crianças cedem e a gente acaba com o refluxo. Viu? Tem gente esperando, precisando de você sabe disso, né? Tem então, mesmo. Por isso, viu, o tempo voa, gente. Quando o interesse é público e coletivo, o tempo voa. Mas vocês sabem que o Oswaldo, sempre que dá, tá aqui com a gente para responder sua pergunta. Perdão para quem não deu tempo da gente fazer as perguntas. A gente vai nas próximas fazendo, né, Solange? Porque é muita gente que tem dúvidas. Infelizmente falta esse esclarecimento coletivo. E a gente está aqui para isso, tá? Como foi fala, doutor, nós não conseguimos, volto a dizer, nem abordar algum tema, porque são muitas perguntas. Sim, esse é muito legal, porque você tem que explicar também, eu estou aqui para isso, tá? Se eu puder, se eu souber, claro que eu vou passar as informações. Mas como é modesto, É muito né? modesto. Não, mas é verdade. Se ele souber, ele dá uma aula para todo mundo aqui. Tanto da aula que está lá no Oeste, né? Ensinando, graças a... Viu? Vem cá, vamos conversar sério. Já pensou? Olha que maravilha, o Oswaldo está dando aula para os futuros médicos de Jaú. Já pensou se fossem outros? Tudo bem que tem outros, mas além dos outros temos o Oswaldo. Eu agradeço. Doutor, muito obrigado por arrumar o tempinho e vir aqui. Estão aqui, né? Uma equipe excelente, que a gente gosta muito também. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Semana que vem a gente se vê. Se nada mudar, a gente se vê. Vamos, né? sim. Se não der problema na internet, a gente está aqui, né? Ah, não, tá tudo em ordem. Senão a gente desce o cacete na net. Vamos operar. A Solange vai operar. Vai. Se duvidar, a gente transmite ao vivo ainda. Oswaldo, obrigado, Solange, agradeço, mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Você que ficou com a gente até agora, enviou sua pergunta, muito obrigado, de coração, de verdade. O que não deu para responder, a gente responde na próxima. E o mais importante é você estar sempre ligado aqui com a gente, porque coisa boa, responsabilidade social, prestação de serviço, você sabe que também estão nas páginas parceiras. Boa noite, bom começo de semana, boa semana para todos nós e fique bem, cuide-se bem. Tchau. Tchau.